Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Código Stream. Hoje eu recebo aqui comigo meu amigo Corvina, especialista na área comercial, uma área tão desejada pelos artistas, né, em relação de construção de carreira. Para quem está ouvindo a gente nos outros episódios, essa é a nossa variável aliada de risco, né, que diz respeito a equipe, é sobre equipe que a gente vai falar hoje aqui com Corvina, tá bom? Então fiquem ligados. Para você que não segue a gente ainda nas redes sociais e está vendo a gente pelo YouTube, em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer aqui os nossos links dos nossos canais, então nos sigam para receber sempre conteúdos sempre atualizados. E para você que está ouvindo a gente por áudio através do Spotify, acesse aí o nosso site ou o nosso YouTube para ter acesso às nossas outras redes sociais. Corvinão, primeiro, cara, obrigado. Obrigado você, cara. Eu sei, cara, que você, para aceitar um convite é difícil. Eu falei, eu nunca falei, né? Nunca fui, eu falei, vamos lá, Fernando. Meu papel, cara, é pegar os caras que estão ali fazendo a roda acontecer e trazer para compartilhar a informação com todo mundo, cara. Tem muita informação valiosa. Obrigado. Então, cara, obrigado. Hoje, cara, a gente vai falar sobre a variável, né, equipe, que está associada ao risco, né? No nosso algoritmo a gente associa o desenvolvimento do artista, equipe, mercado e investimento a risco, né? Então hoje, especificamente falando de equipe, Corvini, cara, você que tem uma larga experiência, cara, lidando com equipes, desde, né, especificamente na área comercial e também, né, empresariando artistas, né? Porque você tem artistas que você também empresaria e num 360, né? Sim. Você precisa tá olhando todo o guarda-chuva de cima, né? Sim, isso é legal ter essa visão holística, né? Então, minha primeira pergunta para você, Corvina, qual é a real importância na construção de uma carreira artística, né, em ter uma equipe ali do lado? Eu acho que a questão de equipe, pessoas, faz diferença de tudo, né? Você ter uma boa equipe, um bom acompanhamento, um bom direcionamento, isso faz a diferença em qualquer processo, eu acredito, né? Uhum. Você ter pessoas especializadas no que fazem, como fazem, de que forma conduzem aquilo lá e como direcionar o artista naquilo lá, né? Eu acho que faz muita diferença. Se a gente pegar um global, né, de equipe que você está falando, a gente está falando de todas as áreas. Todas, né, as áreas, equipe num todo. Tem que ser uma coisa muito homogênea, né? Todo mundo tem que estar num 360 muito alinhado para que a catraca funcione e as coisas aconteçam. E para isso é lógico que a gente precisa de pessoas especializadas, pessoas de conhecimento ou pessoas de boa vontade que aprendem com o próprio processo ali no dia a dia, porque a gente pode fazer 1000 cursos. A estrada, amigo. Nada mais valioso do que a própria experiência, né, cara? A estrada, a própria... Real, né, cara? A experiência real. O próprio batidão do escritório mesmo, é onde a gente vai tendo as reais respostas das suas ações, né? Exatamente. Que você está vendo ali na prática. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas, né, que demonstram a facilidade maior na gestão e para tomar decisões, mas até chegar lá, meu amigo, pancada. E a gente estava até falando, né, do artista, né, que existem vários momentos, né, da jornada desse artista, desde o cara que está começando, né, o artista que já começou a desenvolver a sua carreira, né, que é diferente do cover, do que ele toca no bar, e quando ele decide de fato, não, agora eu vou tentar uma carreira original, né, autoral, ou seja, original, que, né, para fazer o negócio acontecer. Então, no momento em que ele está no começo, no momento em que ele está no meio, mais avançado, a equipe ela tem funções diferentes, né, porque até porque ele não tem essa condição de contratar uma equipe no começo, né? Na verdade, as fases vão dizer a necessidade
de qual profissional naquele momento vai ajudar. O cara que está no barzinho, por exemplo, que está no cover, ainda que não sei percentual, mas eu acredito que a maioria das duplas venham disso, do cover no barzinho e tudo mais. A equipe que o cara tem naquele momento é uma equipe operacional. Exato. É o hold, produtor, iluminador e tal. E geralmente é uma turma freelance que faz para todo mundo, não tem aquele... às vezes está até acostumado com o cara, mas não tem aquele show programado, aquela história e tal. A partir do momento que o cara vai criando projeção, aí começa a mudar as situações. Se ele decidir sair do barzinho, é onde começa a industrialização da carreira, que ele tem que virar a chave e pensar na carreira e não mais no bar. Exato. Porque às vezes, né, como a gente estava até comentando aqui, é uma queda no rendimento muito grande do cara, né, para que isso aconteça. E além do cara ter que pensar na carreira, ele precisa de um investimento também para poder dar o start, né, ou seja, para que seja colocado na prateleira. Então é uma decisão difícil a se tomar, mas é um sonho, né, de todo com certeza, todo né, mundo, né? Aquela massa cantando a sua música, né, sonho, cara, você passando a sua mensagem. É um sonho. E a gente, cara, nosso papel aqui na Stream, Curvina, é de fato entender esses padrões. Então a gente foi entendendo esses padrões e criando um modelo, um método que as pessoas entendessem. Então, exatamente o que você falou, né, na nossa jornada ali, nos estágios de carreira, o cara começa como entusiasta, que toca pros amigos, né, hobby, maioria tal. É isso. Daí ele decide que ele quer tentar. E não necessariamente ele precisa abrir mão de tudo. Ele, vou tentar. Ele vira aspirante, ele só decidiu mentalmente que ele quer tentar. Sim. Para ele virar terceiro estágio, que chama experimento, né, o segundo é aspirante, o terceiro experimento, ele precisa criar o seu produto original, criar o primeiro protótipo. Poxa, uma música, um clipe, uma foto e dizer, cara, existo pro mercado com algo que é meu, único meu. Eu gravei, eu comprei, ou eu compus, mas tá aqui. Eu existo e vamos ver o que as pessoas acham disso, né? Ele se transformou num produto, né? Não, exato, é a parte que você falou da industrialização. Ele deixou de ser uma banda e virou um produto original. Original e engraçado, né? Porque tem muitos artistas que vieram do cover, né? Muitos. E cresceram como cover porque pela energia, por toda a qualidade pessoal do produto, por tudo. E aquilo, e chega um determinado momento que ele precisa desmamar desse cover também, que é o momento mais complicado de virar chave. Entendeu? Tem um case agora de mercado acontecendo, né? E poxa, a gente tem também profissionais com proximidade com o Fernandinho, que agora pegou ali o Menos é Mais, o grupo Menos é Mais, que é um fenômeno no YouTube, inclusive belo exemplo. No YouTube, inclusive no Spotify, com músicas covers, né? Versões que eles fizeram, lançaram, e agora ele falou assim, poxa, agora, e ele falando, foi muito legal, ele falou assim, agora a gente precisa entender se eles vão conseguir virar essa chave, porque, por exemplo, quem passou por isso foi o Sambô. Eles ficaram muito famosos com versões, mashup, só que para migrar para o original foi muito difícil e não conseguiram ter o mesmo sucesso que eles tiveram. O Menos é Mais vai passar exatamente por esse momento, né? De, poxa, você tem que tomar cuidado com esse momento, porque ele é delicado. Ele é muito delicado. Você tem que partir pro autoral, mas você não pode deixar o pé no cover, porque você perde a sua característica. Exato. Até você ter força, né? Porque você tem muita força de um lado e nada de força do outro. Exatamente. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né, do Cleiton Romário, que eles vieram da regravação e a gente conseguiu virar uma chavinha aí, já tem uma música muito bem no mercado e tal, que é autoral. E super recente, né? Recente, foi pandemia, né? Que essa pandemia foi bacana. Essa pandemia, vou fazer uma analogia, sabe aqueles globos de bingo? Jogaram os artistas tudo dentro, giraram, aí foi saindo, misturou o A com o B com o C, e aí quem era grande, às vezes viu que não estava tão bem, quem era grande, às vezes cresceu mais ainda. E os pequenos tiveram uma oportunidade de crescer nessa história
digital, de live e tudo mais. E um deles foi o Cleiton Amaro, que saiu legal, despontando, cara. a música andou e tal, e agora a gente vai gravar um DVD agora de 21, e já tomando cuidado com a chave, entendeu? Porque eu não posso... pode virar muito brusco. Porque é o que cativou o público, né? Porque nem na época do Sambô era a apresentação, era o showman, era o mashup, era aquela... Já pensou eles falando, não, gente, agora não vamos fazer o mashup que vocês amam, só vamos tocar a música que a gente gravou ontem e ninguém conhece. Isso. As pessoas vão embora. Exatamente. Tanto o artista mesmo, que o próprio artista novo, que desponta com uma música, e ele tem que tomar muito cuidado com a produção do show dele, com a entrega desse show, porque ele não pode ser muito autoral também, entendeu? Até você criar seu show uma fica monótono, você fica cantando para você mesmo. Senão né? você tem que ter um equilíbrio, você né? criar uma estrutura musical maior para você ter essa liberdade de colocar. Eu conheço vários artistas que começaram estourando uma música e já foram para as feiras tocando 100% autoral no show. Era complicado para o público isso, né? Fica frio o show, né? Então você tem que tomar cuidado também nessa entrega também depois. Perfeito. Essa chave, ela vira tudo junto, você entendeu? Então você está olhando 360 a todo momento, você não pode descuidar de nenhum, ao mesmo tempo que às vezes você vem de uma situação mais acústica, de estrutura pequena e tal, aí você estoura uma música, de repente você vai lá e grava um DVD gigante. Você perde a conexão com o teu público. Perde a sua essência, né, cara? Você tem que ir devagar, você tem que virar a chave no momento certo, do jeito certo. Perfeito, né? perfeito. Senão, perde a conexão com o público, né? Total. Evoluindo nessa questão de equipe, Curvina, a gente dividiu essa parte em macrocritérios. A gente gosta muito na formatação do nosso algoritmo, a gente tem que sempre ir classificando. Então, no macrocritérios de equipe, existe uma separação e existe também uma ordem. Então a primeira é a equipe do artístico, depois produção, executivo, marketing, comercial, administrativo, financeiro e jurídico. São os 8 macrocritérios dentro de equipe. Então, para a gente, né, quando a gente construiu isso, tinha uma ordem lógica, né? Tudo nasce ali no comercial, no artístico, criando, né, na parte criativa, gerando as músicas, né, o posicionamento, dali parte para a produção, transformar aquilo em um produto que tem que ter uma visão estratégica do executivo, né, de como é que está o mercado, o que está acontecendo, para entender, porque é o que a gente estava conversando antes, tem uma linha muito tênue, né, entre o que é a essência e originalidade do artista e o que o mercado está consumindo. Então não pode ser nem só uma coisa, que o artista faz música só para ele e ninguém gosta disso, e não pode também o cara querer agradar e fazer música só para o público que ele também não tem essência nenhuma, né? Então é uma linha muito tênue. Então é o executivo direcionando isso para ser divulgado e promovido pelo marketing, para gerar demandas comerciais e ser atingido de uma forma estratégica. Aí sim, demandas administrativas, financeiras e jurídicas. Então, olhando para essas 8 áreas, eu sei que muita gente pergunta, o que é mais importante? Isso é uma pergunta comum. O que eu tenho que ter? É melhor eu ter uma equipe do artístico para me ajudar a fazer o criativo? É melhor eu ter uma equipe de marketing para me divulgar? Eu tenho que ter um comercial para mim? O que é mais importante? Na sua visão, tem alguma coisa que é mais importante? É difícil dizer, porque todos esses fatores formam uma cor só. Entendeu? Isso se mistura. Eu acho que todas as partes, elas são importantes. Se você tiver uma leitura correta do mercado, conseguir tirar a essência daquele artista e fizer um artístico bacana, é o começo de um processo. Mas se você errar aqui, a hora que chegar lá, não vai funcionar. O comercial não vai funcionar. O marketing não tem aderência. O marketing não vai ter o engajamento que ele precisa. Então, ele é um processo que se mistura. E tudo está meio que interligado, né? Eu costumo dizer, o pessoal acha que comercial é vender show. Não é. O comercial é entender toda essa parte,
porque ele precisa respirar o produto, ele precisa saber do que ele está falando, de quem ele está falando e qual que é aquela essência, até para você mapear o mercado de uma forma mais correta para poder criar essa demanda do produto. Mas eu acho que não tem nada mais importante. Eu acho que o mais importante disso tudo é o executivo olhar de cima isso e fazer com que essas etapas sejam cumpridas da melhor forma possível. Tá? E aí tudo tem que girar como um 360 por igual e andar para o mesmo rumo, certo? Só que, lógico, são etapas. Você vai lá com um artístico, você vai gravar um produto. Gravou o produto, legal pra caralho, acertou? Pô, vamos mudar de degrau, né? Agora vamos para outra fase, vamos para o marketing, e na hora do comercial, ele tem que estar com tudo que deu certo na mão e fazer aquilo circular comercialmente falando, depois que o marketing fizer o papel dele, que é colocar o produto na prateleira, que é o que a gente precisa. Perfeito. E aí depois o monitoramento de como vai estar a adesão disso no mercado, né? É o que eu falo para você, nosso papel é errar menos, não é acertar. Não existe fórmula nesse mercado nosso. Exato. É um mercado muito abstrato, é uma coisa... Quantas vezes, cara, já saía do estúdio e falou, nossa, que merda de música, pipocava, entendeu? Mas muito, cara, você sabe, eu não sou da artística, né? Então eu respeito muito todas as etapas. E os especialistas de cada área. Aí a gente está falando da importância das pessoas. Perfeito. Porque não adianta eu, como comercial, querer, se eu não tiver feeling, resolver um repertório. Eu não vou ter esse... Eu faço parte dos 90% das pessoas que escutam músicas comerciais e agradam. Mas o sucesso às vezes não são as músicas comerciais. É algo diferente que está acima do comercial. Entendeu? Que legal. Então eu não dou pau. Chego lá no estúdio, com a turma, com o japonês, com o Ivan Miyazaki. Essa música não tem essa. Tira essa daí, não. Isso aí passa já a ser ego e tal, não é muito a minha praia. Legal. Diferente, por exemplo, do Teófilo, que é um cara que eu escuto música, ele consegue ver. Teófilo, para quem não conhece, é o irmão do Michel Teló, empresário do Michel, e é o mentor de muita coisa na carreira do Michel. E o Teófilo, por exemplo, ele consegue ter uma sensibilidade numa música que eu não consigo, cara. Não adianta. Ele consegue ver um negócio pronto, eu não consigo. Chega aquelas macaca gravada lá, só com as guias e tal. Os caras visualizam um negócio que não é a minha área, entendeu? Aí a hora que os caras conseguem entregar aquilo pronto pra mim, você fala, é onde entra a minha parte, a minha expertise, que é fazer aquilo funcionar como um produto de venda. Perfeito. Né? O marketing vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer aquilo vender. Né? Mas eu tenho... Então, é muito pertinente esse assunto, porque a gente está vendo que todas as partes são importantes. Exato. Então não dá para eu tirar uma peça aqui, daqui e achar que o motor vai funcionar, que não vai. Não adianta. E um artista, por exemplo, assim, no começo, e que está virando a chave, que está começando a produzir os primeiros produtos originais, né, as músicas e tal, cara, é muito difícil, né, muito raro. Acho que até um das nossas missões, cara, eu tive a oportunidade de ter relacionamento com caras como você, caras como Fabão, João Marcelo Bosco ali, né, tipo Camila Fialho, o Brahma, com todas essas pessoas que estão no mercado e vê no dia a dia, à frente de grandes produtos, né, tirando artistas, né, do anonimato e levando eles para uma escala de visibilidade alta. E ter esse tipo de acesso a esse tipo de informação é difícil, né, cara? Não é fácil, não é assim, poxa, vou conversar ali agora com Curvina. Não vai, pô, você tem as suas, né, obrigações, suas responsabilidades, seu tempo é curto, né, então, de todas essas pessoas que estão trabalhando no mercado. Então, assim, um cara que está ali que não vai ter um executivo para dizer para ele, ou um empresário que tem uma visão artística, ele vai ter o pai, a mãe, o tio, o amigo, esse cara que não tem isso, né, ele não vai ter isso. Você acha que
um curso ajudaria esse cara, para ele entender um pouco melhor, para ele saber, aumentar a autoconsciência dele, porque o nosso aprendizado é que a percepção dessa construção é muito distorcida. O que o artista de fato acha? No começo, quando ele ainda não bateu a cara no muro, ele pensa, não, a minha música é muito boa, eu mando muito bem, as pessoas gostam, eu vou soltar e vai bombar. Aí ele vai lá e, pum, quebra a cara e fala, porra, mas não funcionou do jeito que eu achei que ia ser. Daí vai de novo, pum. Cara, não é exatamente o que eu achei que ia ser. Cara, acho que eu preciso de um direcionamento. É exatamente o que você falou. A percepção desse cara que está começando, ela está muito distante da realidade. Ela tá anos-luz. E aí você falou, porra, o cara fazer um curso. Eu acho bacana, porque só de você dar uma noção pro cara como que funciona o processo, não estou falando aqui que a gente vai, que o tal do curso vai ter uma cartilha como fazer sucesso. Claro. Mas ele precisa... As melhores práticas, né? Sim, você entender como funciona todo o processo. E como tem que ser feito, quais as probabilidades, o tamanho do desafio. O tamanho do desafio, quais os tipos de profissionais precisam estar envolvidos para as coisas funcionarem, como que funciona a parte de marketing, divulgação, distribuição digital, lançar uma música. É o que eu mais vejo, assim, essa molecada que às vezes começa fazendo as coisas por conta própria, e o mercado ele não tem muito ele não absorve esse tipo de amadorismo, né? Você precisa ter um corta-caminho aí, né? Você precisa ter pessoas profissionais que sabem o que está fazendo, que têm acesso ao outro lado, as pessoas que estão à frente das plataformas, que estão à frente dos tipos de mídia e tudo mais, para que seja montado um planejamento e que talvez seja cumprido, e dependendo do tamanho da verba, dependendo do tamanho do esforço da equipe, que vai dar a projeção e colocar o cara na prateleira. Mas a percepção realmente do cara pequeno, ela é muito distante da realidade. Sim. Porque você falou uma coisa muito importante, vocês que estão aí à frente de artistas grandes e tudo mais, a luta de você manter uma carreira talvez seja a mesma de você fazer uma carreira. A diferença é que a gente entende o mercado para manter a carreira, entendeu? E já conhece o padrão daquele artista, né? O que funciona, o que os acertos, os erros, né? Os aprendizados. Isso, exatamente. Né? A gente já tem um dia a dia ali mais robusto por dentro de tudo e tudo mais. Fazer um artista também é muito difícil, mas depois que você faz, manter isso é tão difícil quanto? É muito difícil, muito difícil. Você superar o que deu certo é complicado. Matar um leão por dia, né, cara? Você está defendendo a tua história ali, né? Você não pode simplesmente sumir. Você tem que estar presente nas rádios, presente nas plataformas, você tem que estar presente nos shows. Aí vamos no 360 de novo. Entendeu? Total. Todo mundo funcionando a 1 milhão por hora. Não pode parar. E aí que é a questão da gente estar muito envolvido com esse processo, porque ele não pode parar 1 minuto. Senão você perde time, né? E tem uma coisa que é fundamental, né, cara, que eu acho que é onde a visão do artista, né, pelo menos do artista iniciante, né, da grande maioria com que a gente interagiu, ela é de muito curto prazo, né? Eu vou lançar uma música, vou lançar um clipe, daí depois eu vejo o que aconteceu com aquele para ver o que eu vou fazer. Não, né? Tem que, se não tiver consistência, frequência, né? Se não tiver isso e muito claro e perceber que a coisa não acontece da noite pro dia e que você depender de uma música sua viralizar, é a mesma coisa de você, cara, depender da loteria, ganhar na loteria. Acontece no meio do caminho? Claro que acontece. Para muitos artistas, para muitos, mas nenhum deles está dependendo assim, olha, fazer um planejamento, vou lançar a primeira música, a segunda, a terceira vai estourar, então aí a quarta eu vou fazer isso. Não existe isso, né? Para quem está no mercado já e tem essa experiência, sabe que o planejamento é muito importante, né? A gente trabalha, inclusive, às vezes com planejamento de 3, 4 anos
para frente, né? Imaginando qual que vai ser o cenário. Pô, esse ano a gente vai fazer isso, o ano que vem a gente vai partir para isso e tal. Isso é muito importante. Isso para carreira consolidada até funciona um pouco mais. Para as carreiras ainda iniciantes, você, lógico, tem que imaginar alguma coisa, mas você tem que ter esse planejamento, inclusive da continuidade do processo. Perfeito. Né? Que não tem como você dar tiro no escuro, fazer ações isoladas, isso não funciona. Aleatório, eu solto, acho, né? Né? Isso não funciona, né? Então você precisa realmente ter, conectar as ações, né? Você tem que ter continuidade, que é porque tem um artista que você vai talvez ter um gráfico de sucesso bem agressivo e depois ele cai também bem agressivo. Ou você consegue manter um patamar lá. E tem um artista, que talvez seja o artista, eu vou dar o exemplo do Lucas Ezitácio, que é carreira, né? É um cara que é um artista, por exemplo, você não vê uma música explodir a todo momento, mas você vê o crescimento da carreira com aquilo lá. E esse crescimento, você tem mais sustentabilidade na permanência do produto no mercado. Excelente. Entendeu? Então, se você olhar para trás, você tinha lá um X de cachê, hoje eu tenho 4X de cachê. Ótimo. E é bem sutil, estável, né? É bem sutil o crescimento, mas ele continua crescendo, entendeu? Muito bom. Aí tem um artista que você faz para ele, vem para passar o rodo e fazer sucesso. Só que aí você manter isso aí, você já tem que estar com esse planejamento pronto para não deixar a queda muito súbita. Perfeito, né? perfeito. E fazer... aproveitando, Corvina, cara, até esse exemplo que você deu desse artista, né, do Lucas Ezitácio, o artista, ele toma a decisão de fazer a carreira, ele começa a crescer, daí ele começa a aumentar a equipe, aí daqui a pouco ele tem um ônibus, aí aquele custo que ele não tinha, ele passa a ter, aí é manutenção, é KM, daqui a pouco ele tem uma carreta junto, daqui a pouco ele tem um cenário imenso, uma equipe enorme, investimentos, cara, absurdos, e eu já tive, cara, conversas, né, com muitos artistas que falam assim, cara, eu preferia quando eu estava a um passo atrás, eu era muito mais lucrativo do que eu estou hoje, porque hoje eu aumentei o meu cachê, aumentei a minha... porque aí começa a ter jato que não começa a não conseguir suprir o show, e o custo do jato é muito, muito alto. E fala, cara, agora eu tô muito mais perto de dar prejuízo do que aumentar o meu lucro, cara. Então, tipo, essa decisão de aumentar a equipe, de ter mais estrutura, de ter mais custo, né, é delicado também, né, tomar essa decisão. Hoje em dia é a grande questão da história, né? Porque o sertanejo, ele inchou muito essa produção, esse custo, megas shows, carretas, palcos extraordinários. Ele trouxe isso para o mercado sertanejo e depois ficou um pouco difícil de recuar disso aí. Hoje a tendência é você tentar enxugar o máximo que você pode, porque o segredo não é o faturamento e sim o custo da história. Exato. Não adianta você faturar 1 milhão se seu custo for 1,2 milhão. Não adianta. E realmente a gente... o negócio é uma balança. Quanto maior o sucesso, maior o seu problema. Né? Então não adianta que não vai vir só para o sucesso, você vai ter mais problema também. E esse tipo de problema você tem que ter uma administração muito boa para poder sanar isso aí. Desde a parte de equipe, a parte de equipamento, parte de custo de logística, que hoje que é o que come as pernas do cachê do show, entendeu? Então, às vezes você fala valores de cachê, as pessoas assustam, né? Mas o custo também nos assusta, né? São custos elevadíssimos, né? E a gente está falando de artistas grandes, mas isso é o mesmo desafio para artistas menores, né? Porque a gente vê artistas iniciando,
E ele já, putz, ele quer comprar uma van, ao invés de começar alugando para ver se ele vai ter demanda para isso, para depois ele comprar. Não, ele quer comprar o ônibus. Não, ele quer comprar, cara, um cenário, só que aquele cenário vai exigir que ele contrate mais 4 caras na equipe dele, que vai inviabilizar, ele não vai ser mais competitivo no mercado, né, em relação a valores. Conforme você vai crescendo, você vai criando microempresas dentro do teu negócio, né? Desde de parceiros terceirizados, locações, e isso vai inchando, chega no momento que você tem um negócio muito grande para administrar. Um ecossistema, né, complexo. Um ecossistema, e aí, cara, é a tal da conta, né, que você tem que estar sempre fazendo. E eu tenho um exemplo, o próprio Teotônio, que a gente estava falando dele agora. Teotônio, para isso, não tem nada melhor. Eu nunca vi aquele cara... Genial! Não, porra, é o sonho ter o Teotônio administrando esse tipo de conta, cara. Eu sou fã dele por causa disso aí. Então, assim, é o grande desafio hoje, principalmente para o sertanejo, que são estruturas inchadas. Mas o cara, por exemplo, que a gente estava falando, que ele decidiu partir para uma carreira, ele está tomando a decisão de custo e menos rentabilidade. Exato. No momento. Porque ele vai ter que investir. Exatamente. Ele vai ter que investir. Então, quando você dá um passo lá, o artista estourou, pô, preciso ter uma estrutura melhor, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Você também está tomando uma decisão de ir para o mercado difícil, que aí é a administração. Porque, além disso, você ter um artista bem que despontou, você vai ter uma logística mais complicada. Né? Porque aí você tem contratações já em várias partes do país. Isso chama-se custo. Sim. Né? E o cara de Santa Catarina, ele vai querer pagar o mesmo valor que o cara lá do Goiás. E aí você tem essa administração de logística para fazer. E às vezes nem sempre o artista é tão forte em Santa Catarina como ele é em Goiás. Às vezes ele é fraco, ele não está no momento ainda de massificação homogênea, né? Então ele estourou numa região, nessa região ele é o rei. Mas ele passa para essa daqui, cara, ele já é um artista que não tem a mesma representatividade. Né? É isso que, por exemplo, a área comercial faz. Ela mapeia. Eu, particularmente, Curvino, não existe esse método, eu que inventei. No meu mapa é um semáforo. Tem o verde, o amarelo e o vermelho. Verde, aonde o artista é forte, transita na faixa de cachê confortável que a gente tem. Consegue dar lucro para o contratante. Sim. Faixa amarela é onde a gente às vezes está entrando, tá? E a vermelha é onde a gente não tem projeção nenhuma. Então o comercial ele tem que estar bem alinhado com esse semáforo para entender as decisões, porque a decisão de venda ela influencia muito no custo da empresa, que envolve logística, né? Então o nosso papel é mais equilibrar esse tipo de prato lá, né? Não é somente vender, como chegar, do que chegar e como voltar. E é complexo porque você também não pode sugar toda a área verde. Você não pode ficar ali, tipo assim, poxa, eu não posso ficar aqui, aparecer no mesmo lugar, tipo, 4 vezes seguidas, no mesmo mês, você não pode fazer isso, né? Mas aí... mesmo que exista abertura, mas você começa, né, a cansar o seu produto naquela região. Na verdade, além de você cansar, você vai tornar a amarela vermelha, entendeu? E a verde vai ficando amarela. Então, a ideia é você... ter o equilíbrio ali, expandir. Você expandir, né? E a área verde, ela é feita para você otimizar o seu faturamento. Em eventos estratégicos, em posicionar o artista... para você aumentar a tua área amarela, que vai se tornando verde. Perfeito. Tá? E a vermelha, você sempre ter um plano de ação para que aconteça algo, entendeu? Isso é muito legal, cara, assim, tem um paralelo muito forte, cara, que a gente faz com o subgênero do artista. A gente sempre, na construção de carreira, a gente sempre fala, cara, não dá pra você começar sendo pop, porque pop, na verdade, cara, a gente não considera nenhum gênero, né? É um estado.
eu estou pop, né? Então ele cresceu tanto que ele abrangiu tantos outros gêneros que ele se tornou popular, né? É estar pop. E também tem muito a ver com o estilo de vida do artista. Mas, vamos lá. O artista ele tem que sempre começar por um gênero. Então a Anitta é funk. Ela é funk, ela está pop. E por que ela é funk? Porque ela tem que ter a base forte, onde ela sempre vai voltar e vai ter ali força, né? Que está muito associado até à parte verde da parte comercial. Sim. Se você tem uma estrutura, se você estabelecer uma região que você é forte, que você tem uma base sólida e que você não se desvirtue, você não pode deixar ela, a Anitta não pode renegar as raízes, renegar aquilo que fez ela ser forte e ela crescer, né? No começo, até conversando com o Henrique Portugal, que é um dos nossos conselheiros aqui da empresa, ele falou, cara, tem uma época que eu estava produzindo acústicos e valvulados lá do sul. E, cara, eles já estavam muito estourados lá no sul, muito estourados lá. E ele, naquele momento, ele falou, cara, se vocês não fizerem os ajustes aqui agora, para vocês serem mais generalistas, para expandir de fato, cara, vocês não vão sair dessa região. Porque não tem o comportamento de consumo no resto do Brasil é muito diferente, vocês vão continuar aqui. Então, se eles tivessem pensado nisso no começo, queria agradar todo mundo, eles não chegariam àquele estágio de estar localmente forte. Então, sempre pensar, né, local, estar muito forte no local para depois expandir. Aí é a questão que a gente estava falando de você virar a chave. Em qual que é esse momento? No momento que você cresceu e que você precisa popularizar mais o seu produto para ter uma aderência maior. Perfeito. Tomando cuidado com as essências. Perfeito. Certo? Então, isso, não sou especialista em música e nada disso aí, mas a gente sabe que é uma estratégia de um produto nichado, você transformá-lo um pouco mais aceitável e trazer para ele uma região um pouco mais abrangente de trabalho, né? Então por isso que você populariza um pouco mais o produto. O sertanejo passou por várias transformações, né? Hoje se você... então, hoje a gente chama muita coisa de sertanejo que, né, você fala, epa, mas cara, mas é a evolução da música. Eu acho que a música acompanha o comportamento do consumidor, o que a moçada está falando, que é o comprador de ingresso lá dos 18 aos 25 anos e tal. E aí hoje os compositores são especializados aí no que a molecada está falando, do como eles estão se comunicando. Então a música vai mudando, eu acredito, tá, que conforme o comportamento popular. Total. E aí você não deixa o nome do gênero, mas você vai fazendo a mutação artística para que tenha uma abrangência maior. Mas perguntar, sertanejo, né? Exato. Então, até historicamente, né, na época ali mais antigos, né, Milionários, Zé Rico, toda essa galera, né, que veio daquele raiz, conversava só com o povo, né, com as pessoas que eram do interior mesmo, e eles falavam sobre aquilo, né? Falavam sobre a terra, a relação, a saudade. Nessa época o sertanejo ele era um pouco marginalizado. Por essa... recriminado, né? Tipo... Por essa situação, tocava só em AM e tal, essa situação bem nichada mesmo. Bem do caipira, do pobre, Aí a música veio evoluindo. Chitãozinho Chororó colocou guitarra e aí o negócio começou. Na verdade foi o Zé Rico que botou já. Na verdade não foi o Zé Rico, foi ai caramba. Como é? Léo Canhoto e Robertinho. Foi o Léo Canhoto e Robertinho. Que começou com a guitarra? Começou com a guitarra. Caramba. Aí já foi Zé Rico, aí o Chitão com 20 anos atrás. Aí o Chitão estourou fio de cabelo na rádio, aí começou. Aí a gente chega na era aí veio, né, a década Chitão 80, Zezé 90, Bruno 2000, 2010 pra cá Jorge. Aí o Jorge, eu acredito, tá? Isso aí a gente precisa, até o Piunte que é mais especializado nisso aí. O Jorge, eu acho que elitizou a música sertaneja, né? Ele trouxe a moçada mesmo pro negócio. Cara, e isso pra mim é muito claro. Linguagem.
Isso. Porque enquanto eu estava falando da saudade da terra, quem morava nas capitais não tinha saudade da terra porque estava na terra dele. Não tinha essa, saudade da minha terra, dos meus costumes, das minhas raízes. Ele já estava ali, ele não tinha saudade. Mas quando começou a falar da balada, do paga-pau, do chifre, do não sei o que... Foi um movimento, muito difícil você falar de um artista outro, foi um movimento. Movimento, o João Bosco Vinícius. Que veio lá de Campo Grande, o João Bosco, o Jorge Mateus vindo de um lado, César Menotti fazendo do outro. Tudo. O Vitor Eliel veio atropelando todo mundo. Cara. Então, assim, foi um movimento, né? Foi um movimento. E aí eu acho que esse movimento trouxe a música sertaneja, a elite, o consumidor elitizado e tal. Tanto que hoje você vai no carnaval, você vai ver sertanejo, né? Tem não, você vai, é o que mais você vai ver, né? Você vai ver pouco outro gênero. Então, assim, eu acho que evolui, né? Então, hoje a gente se pergunta por que popularizar? Porque você precisa abranger, né? Então, às vezes eu tenho um produto muito nichado, e você precisa entender as barreiras de entrada e fazer os ajustes, exatamente, né? Você precisa expandir teu negócio, e aí são estratégicas de comercial, marketing e tudo mais que a gente vai levando. Curva, pra gente encerrar, cara, o que você daria de dica para quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, é um artista, tá no desafio de construir a carreira e não tem aí, né, talvez muita verba para contratar uma grande equipe, o que você daria de conselho em relação à equipe, a parte de equipe mesmo desse artista, para que ele consiga ter mais possibilidades, mais chances, ou errar menos, né, nesse caminho? É muito difícil, né, essa fase do artista, a hora que ele define, vou ter uma carreira, né, porque aí ele está num barco à deriva, num mar gigante e às vezes toma ações muito isoladas que não vai resolver ou não vai dar o primeiro passo. Então, assim, eu acho que esse cara tem que procurar mais informações sobre o mercado, né, e pessoas corretas para que direcione a carreira dele. Aí a gente volta a falar da importância da equipe. Eu acho que precisa ter pessoas corretas para que direcione todas as etapas que você citou, as 8 etapas aí. Perfeito. Tá? Às vezes no começo você não vai ter todas as etapas, Sim. Você não tem condições de ter todas as etapas. E às vezes não tem nem a necessidade real daquele momento. Puta, eu preciso ter um jurídico. Não, agora não, né? Não tem. Eu acho que você precisa ter um bom produto. Perfeito. Tá? Para você ter um bom produto, você precisa de um bom produtor. Sim. Né? Que aí a gente está falando que é o cara que vai tirar aquela essência melhor daquele artista. E tem uma visão clara do mercado. Tem uma pra visão te da linguagem do mercado, como fazer, como tirar aquilo melhor. Depois ele precisa realmente de uma parte de marketing que faça um planejamento de lançamento desse artista e, claro, uma parte comercial aí, que depois vai colocar o produto dele na prateleira para ver. Mas enfim, não é tão fácil e simples assim. A gente sabe que precisa de recursos, a gente sabe desse monte de coisa. Mas é um sonho, né, de todo mundo. Então tem que correr atrás. Tem que correr. E muitos conseguiram, né, lutando. Só que o cara tem que abdicar de muita coisa na vida dele. E não é a curto prazo, é a longo prazo. Legal. A curto prazo eu já não acredito mais muito nas coisas, não. Exato. Eu acho que a gente tem que... Todo grande artista, se você for ver o passado... É que é muito fácil, é muito comum as pessoas... Nossa, olha lá, surgiu do nada. Pô, ontem eu não conhecia, hoje ele tá estourado no Brasil inteiro. Cara, vai perguntar qual é a história desse cara. Eu tenho um caso desse em casa, né? O Cleiton Romário está na projeção, excepcional. Eu falo, nossa, moçada nova, faz 12 anos que esse moleque tá batendo viola. Cara. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Tem também a questão da persistência e tal, mas eu acho que é muito as pessoas certas que estão no processo, né? As pessoas que fazem o direcionamento do artista, que eu acho que o artista tem que estar com a cabeça muito voltada mesmo pro artístico, para fazer o que ele sabe fazer ali. Entendeu? E aí ter um direcionamento de pessoas especializadas. Aí você falou, você indicaria um curso? Eu acho que sim, cara. Não é num curso você não vai dar o sucesso para ninguém, mas você vai pelo menos organizar as ideias e colocar
na mesa toda a situação real do negócio, né? Como vai ser, de que forma vai ser, com quem vai ser, aí já a gente não... Perfeito. E muitos falou agora, né, cara, recentemente, do músico faça você mesmo. Aquele cara que cruza, cabeceia, defende, faz o gol, é o técnico. Cara, isso é muito desgastante, né, cara? E, cara, qual que é a real, de fato, a funcionalidade disso? A efetividade? O cara consegue compor, gravar, produzir, lançar, fazer campanha de marketing, divulgar. Cara, alguma coisa você vai fazer mal feita. Não, vai fazer. Não... Ou todas. Ou todas, que é o mais provável. Ou todas, né? Então, cara, eu acho que o artista, ele tem que estar focado no artístico, e ele tem que ter um direcionamento de profissionais especializados. Eu acho que para entender todo esse processo, ele precisa de profissionais que saibam o que estão fazendo. É difícil, eu sei que para virar essa chave do cara sair do bar de repente para a carreira, mas ele precisa de um direcionamento. E um aprendizado também muito legal, que é legal compartilhar aqui com todos, é que o começo do artista, nem todo mundo vai acreditar nele. E às vezes, nem mesmo a própria equipe. Eu tive exemplos muito clássicos disso, que às vezes tipo um músico não queria tocar com um artista porque não acreditava que aquele artista tinha potencial. Um produtor não queria ser produtor do artista porque, cara, não gostava, não acreditava. Então, tem que dar tempo ao tempo também, né? Ele tem que evoluir como profissional, como músico, como artista, para que pessoas ao redor dele queiram estar com ele, acreditem nele. Isso vai diminuir até o custo, porque às vezes a pessoa, cara, eu acredito tanto em você que, cara, você nem precisa me pagar 100% do que eu cobro, cara. Eu venho por metade do preço, eu venho por nada. Eu acredito em você, eu quero te ajudar. A gente vê isso todos os dias, Todos os dias. Mas eu acredito muito nessa evolução do artista. E não tem como você criar uma coisa pronta, assim, do nada. Eu acredito muito na estrada, na vivência, na experiência, nos desafios, nas dificuldades. Isso vai fazendo resiliência. Isso vai fazendo o artista crescer muito, entendeu? O cara, por exemplo, que vem de uma banda pequena, que tem uma estrutura pequena, tem um equipamento que não é adequado, aí ele chega num lugar, ele tem que fazer um show com aquela mesa analógica. Esse cara, ele vai crescer muito. Ele vai crescer muito. Na prática. Que vai tomar choque na boca de microfone. Esse cara, ele vai se tornar um artista. Um verdadeiro artista. Sim. Porque vai chegar um determinado momento que o cara, ele tá com uma bagagem tão grande que ele tem segurança no que ele faz. Exato, já é confortável para ele, né? É igual você tirar um moleque da pelada daqueles campos de terra e colocar o moleque lá no Allianz para jogar uma bola, o cara fala, nossa, aqui eu tô voando, né? Então, assim, cara, o artista ele tem que ter bagagem, o artista ele tem que passar por várias situações, até para entender muito do processo. Não é o processo inteiro, mas ele tem que entender como funciona a rua, como funciona a estrada, como que funciona todas as dificuldades aí que ele vai passar para frente, se ele quiser, né, seguir a carreira para frente, né. Então não é fácil, cara, Mas tem jeito, né? Tem jeito. Agora são muito poucas as situações de artistas fabricados aonde não passaram por nada, entendeu? A chance de se sustentar isso é mais baixa. Eu sou muito com aquela teoria da verdade. Você passando a verdade, a chance é maior. Total. Né? Então, quando você fabrica muito, não tem muita verdade. Então você tem que pegar esse... E não precisa ser especialista para perceber isso. O público percebe muito rápido, né? Porque essa energia, ela porra, tem artista que o cara sobe no palco e você já arrepia, né, cara? Sim. Porque ele passa aquela energia foda pra você, e tem artista que... dá pirueta e você... Não te emociona, né, cara? Porque ele não tá conseguindo passar a verdade dele ali. Às vezes ele não achou, às vezes ele tá tentando imitar alguém e não tá sendo ele, entendeu? Perfeito. Então, eu acho, né, que é isso. Porque parece que a gente fala aqui que a gente sabe tudo, não é. A gente tá falando das coisas que as experiências, né? A experiência que a gente vê, né? Curva, cara, obrigado pelo papo, pelos ensinamentos. Desculpa, cara, porque eu nunca falei, Cara, excelente, cara, excelente. A gente não dá
curso, não palestra, não faz nada disso aí. Mas poderia pensar, viu? Que mandou bem. Não. A gente simplesmente trabalha e o que a gente está falando aqui é o dia a dia nosso, né? Que a gente vê a luta aí de quem está começando, de quem está tendo que manter a carreira, de quem tá perdido e a gente precisa realocar. É o dia a dia nosso, né? E é uma luta, né? Diária, né? E vamos para cima. Mas obrigado pelo convite. Eu nunca dei entrevista, nunca falei nada. Não sou desses meus amigos. Sinto honrado por ser o primeiro. Obrigado, pessoal. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios, que é só conteúdo, cara, maravilhoso. E espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!